Fala gremistada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Gremista. Estamos chegando com as últimas informações sobre o nosso imortal tricolor. Eu sou o Gremista X e estou aqui para te trazer todas as novidades sobre o Grêmio. Eu sou o Gremista X e você está no Central Gremista. Aqui, trazemos todas as novidades e bastidores do nosso Grêmio. Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada sobre o futuro do nosso imortal. A contratação do meia Camilo, que já estava dada como certa para reforçar o Grêmio, ganhou novos contornos e transformou-se em uma verdadeira novela. O jogador, que chegou a estar em Porto Alegre e parecia perto de acertar sua transferência, viu seu futuro no tricolor ser colocado em xeque após declarações do CEO do AMA Grozny, clube russo onde ele atua. Em entrevista ao portal local, Ahmed Amir revelou detalhes que levantaram uma série de questionamentos sobre o andamento da negociação, expondo complicações jurídicas e possíveis falhas nos bastidores. Uma das primeiras informações que ganharam destaque foi a confirmação de que Camilo não está mais treinando com a equipe russa. Isso reforça seu desejo de sair do clube e jogar no Grêmio, como já havia sido especulado. Porém, o CEO do AMA Grozny trouxe à tona um cenário inesperado ao afirmar que o jogador ainda está vinculado ao time até meados de 2026 e que a negociação para sua liberação não é tão simples como se imaginava. De acordo com a Amir, o clube russo já enviou toda a documentação necessária para que a transferência ocorra, mas agora aguarda uma posição definitiva do tricolor. Talvez o ponto mais polêmico da entrevista tenha sido a acusação de Amir de que os dirigentes do Grêmio estariam sendo enganados, sem especificar exatamente como ou por quem isso estaria ocorrendo. Essa declaração gerou uma série de dúvidas sobre os bastidores da negociação e levantou suspeitas sobre a transparência e o real status da liberação de Camilo. O uso de uma expressão tão forte pode indicar que há mais aspectos em jogo do que o simples desejo do jogador de sair do clube russo. A expectativa do Grêmio: Camilo como agente livre. O Grêmio havia planejado a chegada de Camilo como uma contratação sem custos de transferência, já que o jogador seria liberado pelo AMA Grozny. Essa expectativa foi frustrada com a revelação de Amir de que Camilo ainda possui contrato vigente, o que significa que o tricolor terá que pagar pela liberação do atleta, ao contrário do que se pensava inicialmente. A situação se complica ainda mais pela questão do conflito na Rússia, que motivou a vontade de Camilo de deixar o país, mas a sua chegada ao clube russo, em 2023, foi após o início da guerra, o que o impede de invocar as regras da FIFA para saída imediata. A principal complicação é a questão jurídica envolvendo o contrato de Camilo com o AMA Grozny. Mesmo com o desejo do jogador de deixar o clube e seguir para o Grêmio, a Rússia não segue as regras de exceção da FIFA que permitiriam a rescisão contratual automática para atletas estrangeiros. Por isso, o Grêmio precisará negociar diretamente com o clube russo para concluir a transferência, o que pode envolver pagamento de uma compensação financeira. Esse impasse jurídico pode se tornar um verdadeiro pesadelo para o tricolor. Se o Grêmio não conseguir resolver a situação de forma eficiente e rápida, corre o risco de perder a oportunidade de contratar Camilo sem custos, o que representa um importante reforço para o meio-campo. Além disso, qualquer erro jurídico ou mal-entendido pode resultar em uma ação legal por parte do AMA Grozny, o que poderia obrigar o Grêmio a pagar uma quantia significativa para liberar o jogador. Camilo havia sido identificado como uma peça-chave para o meio-campo do Grêmio, um setor que precisa de reforços após o desempenho inconsistente de alguns atletas. O tricolor estava contando com a chegada do jogador para dar mais criatividade e experiência ao elenco, e a negociação parecia estar caminhando de forma tranquila até as recentes declarações do CEO russo. A situação, portanto, se tornou um verdadeiro quebra-cabeça para os dirigentes do Grêmio. O clube precisará ser cauteloso ao conduzir a negociação, evitando qualquer erro jurídico que possa resultar em complicações financeiras ou jurídicas. Se o Grêmio não conseguir concluir a negociação de forma satisfatória, terá que repensar suas alternativas para o meio-campo e poderá até ter que buscar um novo nome para suprir a lacuna que Camilo poderia preencher. O desfecho dessa negociação ainda está incerto. Embora Camilo tenha expressado o desejo de jogar no Grêmio e já tenha se mudado para Porto Alegre, as questões jurídicas envolvendo seu contrato com o AMA Grozny precisam ser resolvidas antes de qualquer anúncio oficial. O Grêmio, que inicialmente esperava contar com um jogador sem custos de transferência, agora se vê em uma posição delicada, tendo que lidar com uma situação complexa e com o risco real de comprometer seu planejamento. O futuro de Camilo, assim como o reforço do meio-campo do Grêmio, depende agora da habilidade dos dirigentes tricolores em navegar pelos complicados aspectos legais dessa negociação. Para os torcedores do Grêmio, a expectativa é que a situação se resolva a favor do clube, permitindo que Camilo se junte ao elenco e ajude a reforçar as opções do técnico Gustavo Quinteros para a temporada. Mas, por enquanto, a novela Camilo continua, com muitas reviravoltas e incertezas no caminho. O Grêmio definiu a saída de um jovem jogador que chegou a despertar grande expectativa entre os torcedores e a comissão técnica. Trata-se do volante Iago, de 20 anos, que ganhou destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, sendo um dos pilares da equipe gremista na competição.
Apesar do desempenho promissor, o jogador não encontrou espaço no elenco profissional do tricolor e está de malas prontas para atuar no futebol europeu. De acordo com informações divulgadas pelo portal gremistas.net, Iago rescindiu seu contrato com o Grêmio e assinou com o Santa Clara, de Portugal. A rescisão já foi oficializada no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, e o anúncio da sua contratação pelo clube português deve ocorrer nos próximos dias. A estratégia gremista nessa negociação foi manter 40% dos direitos econômicos do jogador, apostando em uma futura valorização e possível retorno financeiro caso ele se destaque no futebol europeu. A saída de Iago reflete uma situação comum no futebol brasileiro, em que jovens promessas têm dificuldades para se firmar no elenco principal devido à concorrência acirrada e às exigências técnicas e táticas dos clubes. No caso do Grêmio, a equipe principal conta com diversas opções para a posição de volante, o que reduziu ainda mais as chances de Iago se consolidar. Outro jogador que pode seguir um caminho semelhante é o lateral esquerdo Wesley Costa. Atualmente integrado aos treinos do time profissional, ele segue aguardando definição sobre seu futuro, já que o clube busca reforços para a posição. Dependendo das movimentações no mercado, Wesley pode acabar recebendo oportunidades no time principal ou, assim como Iago, buscar novos ares no futebol europeu. A saída de Iago representa uma estratégia do Grêmio para lidar com seus talentos da base, apostando em um modelo que permite a experiência internacional do jogador, enquanto o clube preserva uma parcela dos direitos econômicos. Resta agora acompanhar o desempenho do volante em Portugal e ver se essa decisão trará frutos positivos para ambas as partes no futuro.